Fala galera, tudo certo? Luiz Coruja na área de novo aqui com vocês e hoje para falar desse evento empolgante que aconteceu na piscina de ondas lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Pô, tá meio errado nesse microfone. Cara, não vi quase nada, poucas baterias, horário horrível pra gente, né? Fuso horário o pior possível para assistir o campeonato. De manhã cedo dava para ver um pouquinho, depois tinha que fazer as coisas do dia a dia e, enfim, ia assistir na hora que dava alguns replays. E o bom é que também onda programada, assim, fica mais fácil de saber a hora que os atletas vão pegar mesmo onda ou vão ficar esperando série, né? Que é o caso do surf no mar. Mas, enfim, mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Evento previsível, evento chato. Acho que deve ser legal pra caramba surfar aquela onda, mas assistir é meio sacal, né? A gente já sabe a linha que os atletas vão fazer, principalmente os que dominam aquela onda, que é o caso do campeão, o Ítalo Ferreira. Eu não sei, não tem muito o que falar, né? Não vou nem colocar imagem aqui, porque acho que todo mundo viu aí o que foi feito. Não tem muita coisa para a gente interpretar com relação à estratégia, onda diferente, às vezes que o cara pega no final de uma bateria no mar, né? Ali era aquilo. Boas surpresas, cara, eu diria que o Jackson Bunch, o havaiano, mostrou um belo surf de borda, de rabetada de aéreo, surf grande, um cara que se tivesse mais esquerda de ponte no tour poderia dar mais trabalho. Os caras que a gente imaginava que iriam bem não foram tão bem, o que aconteceu com o Felipe Toledo, por exemplo, que na verdade o Kanoe Igarashi fez uma excelente bateria, né? As duas primeiras ondas foram impecáveis do japonês americano, mas ele surfou demais, né? Ele colocou pressão no Felipe. O Felipe parecia um pouco desconectado com o tempo da onda ali, naquela bateria. Ainda acho ele o melhor de todos na piscina, junto com o Ítalo, obviamente. Acho que os dois hoje são inigualáveis naquela onda. Mas o Canoa já demonstrou em outras oportunidades que é muito bom lá. E, cara, não deu pro Felipe, né? Acontece. O outro atleta surfou melhor. Aquela situação do Felipe com o fotógrafo, certamente naquela onda não influenciou nada, mas na minha opinião foi algo que foi conduzido de uma forma errada, no mínimo, pela instituição. É claro que aquela rasgada puxando para dentro no final da onda sem parte crítica, após o aéreo, não valeria mais do que meio ponto, mas ainda assim a questão psicológica e a questão de equipamento fazem toda a diferença. E ali o atleta ele ficou brabo, ficou nervoso, ficou emputecido. Teve 2 quilhas da sua prancha de uso na piscina arrancadas. E com isso ele teve que usar uma outra prancha que não era a mesma, que não tinha a mesma configuração de quilhas, né? Já que ele vinha usando uma quadra e foi para uma triquilha. Isso é completamente diferente. Quem já testou os dois tipos de quilhas de encaixes, né? Sabe o que eu estou falando. Então, não sei se foi oferecido para ele algum tempo ou se ele preferiu não protestar e vamos embora, vamos fazer a esquerda do jeito que dá. Mas, de fato, eu acho que o mais justo ali seria pausar o campeonato, principalmente porque há tempo, há um ambiente controlado, a luz artificial, caso anoiteça, ao meu ver, foi conduzido de uma forma injusta, a não ser que alguém me diga ao contrário, que foi oferecido algum tipo de alternativa para o atleta e ele tenha negado. A gente sabe que a instituição ela guarda bastante as informações internas, né? E isso é uma política da companhia, tudo bem, né? Isso é dela. Não foi falado nada sobre isso. Quando o Tour Manager veio a público, ele mencionou apenas o fato de que aquela manobra, se completada, não faria diferença, grande diferença na nota, como foi, inclusive, ratificado pelo Head Judge, falando que aquela manobra, se completada, seria 0,2, 0,3, no máximo 0,5, a mais na nota, o que eu concordo. Mas daí 2 coisas, né? Primeiro, aquilo que eu já mencionei com relação a ele não ter tido um tempo para resfriar a cabeça, dar um tempo para, né, se reagrupar ali após a colisão com o cinegrafista brasileiro, inclusive, né, o Thiago Diz, grande profissional, não conhecia, fui ver o Instagram dele, já comecei a seguir o cara, incrível o trabalho dele, assim, tipo de trabalho que eu admiro muito. Então, a gente sabe que ele estava no lugar errado, conduziu a situação de uma forma equivocada, mas isso aí todos nós estamos sujeitos em nosso dia a dia, né? Então, assim, parabéns para ele por assumir o erro e se colocar, né, se colocar público ali para poder externar toda a situação, né? Depois eu vi eles se abraçando, ficou tudo bem. Acho que a atitude do Felipe ele foi de um ser humano incrível que ele realmente é, de um cara de um coração gigante, de uma pessoa que tem valores, né? E um cara
que apesar de ter passado por aquela situação, ele sabe que do outro lado ali tem outro ser humano, e mais do que um resultado numa bateria, né? Tá ali a vida profissional de um cara que se dedica muito ao que faz, né? Que é o Diz. Então, acho que foi legal demais a atitude do Felipe, de poder também ajudar a preservar a imagem dele, né? Com isso, acho que todo mundo saiu por cima da situação, menos a instituição, porque, mais uma vez, eu acho que foi conduzido de uma forma injusta, né, com o atleta. Aí já entra todo afetado, né, pela situação na esquerda, e aí acabou perdendo para um outro surfista que surfou muito bem e mereceu, né, passar. Provavelmente, se o Felipe tivesse podido surfar de novo à direita, o que daí eu até contesto essa possibilidade, porque aí eu acho que até pode entrar a situação da nota, né, que poderia ter sido levemente maior até aquele momento. Eu acho que também falha a instituição quando chama o chefe dos juízes e ele diz que aquela nota seria só mais 0,5 no máximo. Com isso ele decide que o atleta, no caso o Felipe Toledo, precisa surfar uma onda 0,5 maior do que deveria para a esquerda. Isso num cenário competitivo profissional é muito grave, na minha opinião, porque, pensa, ele precisava de um high score, né? 9 alguma coisa, se eu não me engano. Imagina se ele faz uma onda incrível, completa uma onda incrível, com todos os ingredientes de um 8,5, de um 9, e aí ele não tira essa nota porque ele precisava de um 9 um pouco mais alto, acaba recebendo uma nota que fica menos de 0,5, abaixo do necessário. Nesse momento, a classificação acabou de passar pela decisão da instituição de não fazê-lo ressurfar aquela onda, né? Ou pelo menos considerar aquela manobra completada e ter dado mais meio ponto, ou que seja 0,3. Essas coisas no surf que acabam ainda deixando o esporte com um caráter meio amador, sabe? Em alguns momentos tem sido profissionalizado com o tempo, as coisas têm melhorado muito, com muitos recursos, ótimos profissionais, mas com decisões que muitas vezes são, no mínimo, curiosas, né? E, enfim, voltando para o campeonato, a gente teve boas performances de quem a gente imaginava que ia ver. Essa onda, ela mostra muito defeito de quem não tem a técnica tão apurada. E claro que todos ali são excelentes surfistas, visto que estão na elite, né? Mas outros têm técnicas mais apuradas, como o surf de borda, manobras bem longas, o link dessas manobras. E aí me chamou a atenção muito o surf do Iago e do Miguel Pupo, nessa questão de link e variação de manobras. Acabou que o Iago não conseguiu soltar o surf na direita, estava relativamente fácil para ele passar aquela bateria do Jack Robinson, e acabou errando o timing, né? Ficou no tempo errado da direita o tempo todo, assim, o momento de manobrar, ele parece que hesitava, não assumiu tanto risco, né? E acabou caindo, inclusive, na primeira. A segunda ele precisava de uns 5 e pouco, surfou para isso, e aí quando surfa para a nota mediana não vai conseguir. Pode ter certeza. É melhor precisar de um 7, até de um 8, do que precisar de um 5,2, 5,3, 5,5. Eu digo isso, sempre vou dizer, falo isso há muitos anos, porque aí o surfista ele vai fazer o meia-boca para não cair. E nessa hora as manobras acabam saindo, é claro, fica muito visível para os juízes que não houve comprometimento, o grau de dificuldade foi menor, e aí ali ele acaba entregando a classificação. Fato que se ele precisasse de um 7, uma nota maior que isso, ele ia sentar o pé naquela onda e assumir riscos muito maiores com a qualidade do surf que ele tem. E aí, se caso houvesse completado todas as manobras com muito mais risco, até antes daquele último tubo, ali tudo bem aí assumir poucos riscos, né? Fazer um tubinho meio na boca, sair do tubo e dar uma batida ou uma rasgada grande, 2 manobras mais funcionais do que arriscar um aéreo, porque o estrago já estaria feito, né? Então ali eu acho que também pesou um pouco essa questão de precisar de uma nota mediana e acabar surfando para isso. Ethan Newton surfou muito, né? Se você olha as ondas dele no replay, até em câmera lenta, para ver os detalhes, onde passa a rabeta, de onde ele consegue colocar a borda, da amplitude das manobras, das inversões que ele faz. Isso tudo com muita fluidez, sem perder velocidade, com um estilo bonito, que não faz parte do critério, mas eu acho que faz parte da fluidez, né? E aí ele perde para um Real Wider que estava muito, muito, muito insano, assumindo riscos, né? A esquerda que ele se classifica ali contra o Ethan, ele logo após o tubo ele dá uma batida de ponta cabeça invertendo, que ali ele assumiu um risco gigantesco e já linka com outra manobra enorme, já invertendo tudo também, passando quase meia prancha para fora da onda. Mereceu a classificação o indonésio, né?
Eu acho que ali, eu inclusive achei que aquele último 7,5 dele ia sair perto de um 8 já, ou até um 8 baixo. Para mim aquela onda foi no critério de onda excelente. Então classificação mais do que merecida. Eu acho que os resultados de todas essas baterias foram justos, né? Não teve nenhuma bateria que a gente pudesse olhar e dizer, tal atleta foi prejudicado, enfim. Na minha opinião, eu acho que ficou muito bem julgado, né? Eu só achei que as notas estavam muito apertadas no começo do campeonato, não tinha tido nenhum excelente no primeiro dia. Entendo a exigência dos juízes, né? Consegui ver algumas ondas que poderiam ter entrado na escala de onda excelente, de um 8 para 8,5 ali. Mas depois tudo se justifica, né? A comparação das ondas do segundo, do terceiro dia com as do primeiro. Aí eu acho que se justificam aquelas notas abaixo de 8 lá no primeiro dia. Ítalo Ferreira basicamente dominou, né? É o melhor surfista da piscina hoje. Já fez a final com o Griffin no último evento que aconteceu lá na Califórnia e ele perdeu de forma duvidosa para muitos, né? Para mim ele perdeu realmente aquela bateria, mas ele veio com outro approach, né? Muito interessante que o Ítalo fez. Vocês perceberem, ele abre mão do tubo na direita para espancar a onda na parte mais crítica dela. Eu achei que foi uma decisão muito acertada porque aquele tubo ali, ele não tem grau de dificuldade nenhum para esses atletas nessa piscina depois de já terem treinado ali algumas vezes. Pode ver que raramente hoje eles caem naquele primeiro tubo. Ali ele fala, isso aqui deixa passar, eu vou manobrar ali, porque na parte do tubo é onde a onda está mais em pé e aí ela oferece parte crítica, consequentemente ela pede do atleta muito mais comprometimento e traz também um grau de dificuldade e risco de cair e perder o resto da onda, né? Um risco muito maior do que só rasgar na parte mais cheia. E o Ítalo inteligentemente ataca essas ondas de backside no buraco e ir passando bico e rabeta o tempo todo, colocando a prancha, metade da prancha para fora. Acho que ali ele consegue mostrar que realmente o domínio das direitas da piscina de backside hoje não tem para ninguém. Acredito que até o Gabriel Medina teria grandes dificuldades para bater o Ítalo hoje nessa onda. Para a esquerda nem se fala, né? Mas também uma coisa que eu vi que foi evolução dele nessa etapa da última, que ele também conseguiu colocar manobras na parte mais crítica da esquerda e variou muito bem. Então ele atacava passando rabeta, atacava passando meia prancha e depois abria uma curva gigante de layback, encurtando um pouco antes para poder linkar a próxima com fluidez, não ficar batendo prancha na base da onda sem velocidade. Então a leitura dele foi impecável, né? E aí aquele tubo no final da onda, que também é muito fácil para os atletas, principalmente de frontside, ninguém fica muito fundo, então aquilo ali, na minha visão, assim, se você conseguir colocar uma manobra gigante no buraco do tubo, é muito melhor do que fazer aquele túnel ali, que inclusive ele fez de base trocada para a direita na última onda que ele surfou, né? Na penúltima. E aí o aéreo, né? Aquele alley-oop que ele vem acelerando com os dois pés na parafina, vai acelerando bem rápido, né? Bem na parte do meio para cima da onda, acelerando, fazendo movimentos de troca de borda rápidos. E aí o alley-oop, teve alguns que foram muito altos, outros que nem tanto, mas ele ocupa uma área muito grande da onda para frente, né? E aí ele desce, alguns na descida da onda, outros meio que no telhado já despencando, mas todos com um grau de dificuldade muito grande. É uma manobra que você olha assim parece, de novo, né? É realmente previsível, a gente já sabe a linha. Como a gente também sabe a linha do atleta num campeonato de skate. Mas incrível, né? Aquele aéreo dele é incrível. Bem alto, Jackson Bunch também, o Iago mandou uns muito bons. Mas poucos dominam aquela manobra igual o Ítalo hoje no mundo. Então é isso, assim, da minha parte nesse campeonato, não tem muito o que dizer, é só falar que agora o Ítalo é o líder, né, do ranking, com o terceiro em pipe, e essa vitória, tranquilo para dizer que se ele realmente se mantiver ativo, saudável, esse ano ele vai para o Finals e talvez entre os 3 primeiros, não como foi ano passado, né, buscando a vaga no segundo semestre, e provavelmente até com a liderança, né, a gente tem muita etapa aí com histórico bom para ele, Portugal, onde ele já venceu 2 vezes, né, a gente tem a Gold Coast, onde ele surfa muito bem de backside, Jeffreys Bay, onde ele faz um surf incrível também, Tahiti, Trestles, enfim, etapas que eu acho que ele pode vencer mais uma ou duas ainda esse ano, ou pelo menos fazer mais algumas semifinais e finais. E aí, líder do ranking, né, com o vencedor da primeira etapa, o Beram Mamiya, em segundo, Miguel Pulpo em terceiro. O Miguel tem dois quintos lugares, né, bons resultados. O Ian Gouveia, se não me engano, caiu para nono, foi terceiro lá em pipe, mas continua super bem no ranking. E o Felipe Toledo, se não me engano, é 10º. Com 2 nonos lugares. Não tem nada decidido, não tem nada perdido. Quem não está muito bem no ranking tem muito tempo de se recuperar ainda. O corte agora é a partir da 7ª etapa, não mais da 5ª, então isso dá um fôlego legal para os atletas. E a próxima etapa em Portugal, só daqui basicamente um mês. As geladas ondas lá de super tubos, né, na cidade de
Peniche. E aí a gente fica aqui no aguardo para assistir os melhores do mundo por lá. Enquanto isso, falar um pouco também do feminino. Caitlin Simmers soberana, não tinha dúvida nenhuma que ela ia vencer esse evento. Acho que surf nesse tipo de onda hoje no mundo, ninguém faz o que ela faz, ninguém entuba como ela entuba, ninguém linka manobras como ela também faz, e tem manobra de risco e comprometimento. Traz um inovador e progressivo para o surf feminino, e inclusive eu apostei que a final ia ser contra a Molly Picklum, porque para mim é a segunda quase que imbatível nesse tipo de onda no circuito. Então, muito previsível o feminino, mais ainda para mim nessa onda. As meninas mostraram uma evolução gigantesca de anos passados para cá, muito pela necessidade de bater de frente com essa nova geração. Então, acho que tem muito a evoluir ainda, mas a evolução que elas tiveram nos últimos 5 anos aí no surf foi exponencial. Foi algo que colocou o surf feminino em um patamar assim bem diferente do que ele era, eu acho, né? A minha opinião. É claro que as outras mulheres já surfavam muito, né? A Carissa, principalmente, que era a minha favorita. Mas hoje, olhando o approach, a velocidade da Caitlin Simmers, da Molly Picklum, eu acho que a Carissa teria dificuldades se voltasse hoje para o circuito. Óbvio que poderia ganhar etapas e até ser campeã novamente, mas ainda assim vejo essas duas jovens aí como favoritas para dominarem o circuito pelos próximos anos. As brasileiras não foram muito bem, a Tati e a Luana, né? A Luana acabou somando muito pouco na primeira fase, na segunda fase um pouquinho mais, mas também não foi lá essas coisas. A Tati surfou um pouco melhor, mas ainda assim também não conseguiu se classificar para as quartas de final. Eu achei que ela iria passar, na verdade, né? Então, o surf na piscina acaba deixando muito claro as habilidades, mostrando muito bem quem domina a parte técnica e também mostrando quem tem mais dificuldades, né, as fraquezas dos atletas. Eu acho que Trestles é uma onda que faz isso também, e a piscina mais ainda. A gente viu a dificuldade que os novatos no Tour tiveram nessa onda, né? Bizarro, assim. Imagino o quão difícil deve ser realmente acertar o time, acertar a tua sequência de manobras, acertar a escolha, né, dessas manobras e fazer o link entre elas de uma forma que a coisa funcione. Então, caras que são melhores do mundo aí, tendo dificuldade de conseguir tirar um 4, um 5. É realmente muito desafiador esse campeonato. Gostaria de ver uma onda de verdade, uma esquerda tubular, com manobra ao mesmo tempo, colocasse um luato da vida, uma onda que desse mais emoção, né? Tanto para o atleta quanto para a gente assistindo em casa. Mas beleza, é o que temos, né? Vamos curtir o que temos. Com todos os defeitos que a instituição tem, ela ainda faz um ótimo trabalho, ainda coloca esse esporte aí para a gente poder admirar e apesar de todos os defeitos, né, e erros que a instituição comete, acho que estamos todos, né, sujeitos a isso. Ela ainda consegue colocar um ótimo trabalho, uma ótima transmissão, apesar dos pesares. E é o que a gente tem, né? É o que a gente tem para assistir. A gente tem que agradecer que existe esse circuito para a gente poder acompanhar. Colocar as críticas fundamentadas, né? Eu acho que são sempre válidas a gente colocar as nossas opiniões. Se elas serão aceitas ou não, acho que aí não cabe a nós, né? Mas é sempre no intuito de melhorar, não de ficar enchendo o saco, criticando e cornetando. É no intuito de colocar melhores profissionais, às vezes, para tomar decisões ou para fazer suas transmissões, ou que seja, pessoas que estejam mais no meio do esporte, que entendam mais o que está acontecendo com relação à manobra, técnica, mais atenção, né, no que está acontecendo ali, mais foco, menos ansiedade. E é isso aí, galera. Tô com sono pra caramba, domingo agora, quase 11 horas da noite. Vou editar esse vídeo ainda. Me despeço por agora. Chega por hoje. E valeu! Isso!